Bom dia, irmãos. Mais uma vez é um grande privilégio e prazer estarmos aqui para falarmos um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. E essa semana vamos então iniciar o nosso tudo sobre bibliologia, que é a doutrina das Escrituras Sagradas, tá bom? Referente a esse estudo, a expectativa é concluir com 4 semanas, tá bom? Iniciando hoje. Eu sei que nós temos algumas programações, se precisar ter um intervalo e interromper de uma semana para outra, não há problemas, porque fica gravado no YouTube, os irmãos vão lembrar e nós vamos concluir então essa matéria, tá bom? Então, a Bíblia, ela é um livro que ela é conhecido por todos. A maioria das pessoas sabe o que é a Bíblia e que a Bíblia existe. Talvez uma das grandes questões é a importância que se é dada para a Bíblia. Então, de maneira geral, ou no senso comum, admite-se que a Bíblia é um livro importante, é um livro volumoso, é um livro muitas vezes difícil de entender, mas para muitos é apenas um livro que tem seu conteúdo histórico, enfim. Mas nós cremos que a Bíblia é a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas por meio de linguagem humana. Então, o que é isso na prática, né? A Bíblia foi escrita, né, por meio da revelação de Deus, e a intenção dessa revelação é que o homem entenda aquilo que Deus revelou de si próprio. Por isso, dentro da definição que eu coloquei, tá, que é em uma linguagem humana, em uma linguagem apropriada para que nós tenhamos condição de conhecer aquilo que Deus quis se revelar a nós. Por isso existe uma grande polêmica sobre uma música conhecida, que o nome da música, como que é mesmo, Lucas? Ninguém explica Deus. E fica essa questão, Deus se explica, Deus nos explica, etc. E aquela briga, lá em casa tem briga, por exemplo, por causa dessa música. Não, ninguém explica, o Lucas fala, explica sim, pai. Explica aquilo que ele se revelou. Não na plenitude, mas aquilo que está revelado é para o nosso conhecimento. Então, por isso, ela existe em uma linguagem humana. E nós vemos eventos na própria Escritura Sagrada que também deixa isso bem claro, né? Nós estamos nos aproximando do Natal e lembramos aí mais ou menos como aconteceu essa história, né? Lucas narra de maneira bem interessante. Apareceu um anjo, ele apareceu para Zacarias e falou sobre o nascimento de João Batista. E aí apareceu o anjo também e falou com Maria, olha, você vai dar luz a um filho, assim, assim. E aí quando nós começamos a pensar no estudo que nós tivemos sobre Apocalipse, nós já chegamos à conclusão que o anjo, né, a palavra anjo é uma palavra grega, que quer dizer mensageiro. Então, quando aquele mensageiro ele chega e ele fala para Maria, aquela revelação de Deus, aí a pergunta que fica, será que ele falou em língua dos anjos, como dizem por aí, que tem a língua dos anjos? Obviamente que não, porque a Maria precisava entender o que foi dito, né? E lá não relata. Então, muito provavelmente ele falou o grego koiné, ou falou hebraico, enfim. Não é o caso. Mas a importante é entendermos que ele falou em uma linguagem humana e que Maria tivesse condição de entender. E as Escrituras Sagradas da mesma forma. Ela foi escrita em uma linguagem que o homem seja capaz de compreender. E nós vemos isso nas próprias Escrituras, no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 14, que o Senhor diz a Moisés, escreve isso para a memória num livro, e revela aos ouvidos de Josué, que eu hei totalmente de riscar a memória de Ameleque de debaixo dos céus. Então, Deus faz uma revelação para Moisés, e por meio dessa revelação, ele pede que Moisés escreva num livro, que ele vai exterminar os amalequitas. Mas ele não apenas pede para que escreva no livro. Ele pede uma outra coisa aí que está no texto aí. Os irmãos conseguiram perceber? E aí, ó,
relate aos ouvidos de Josué. Não é isso que está escrito? Não apenas registre, mas também fale para Josué. É isso que o texto está pedindo, que o Senhor está pedindo a Moisés. E aí nós paramos para pensar, mas por que ele disse isso? Se ele já estava relatando, né, já ficaria teoricamente guardado. É porque, irmãos, antes das Escrituras Sagradas, que é o que nós utilizamos aqui e vamos estudar, existia outra forma de comunicar a palavra de Deus, que chamamos de tradição oral. Então, antes do desenvolvimento da escrita, a palavra de Deus já era anunciada através dessa tradição oral. Era comum. Por exemplo, o Lucas, ele de novo aqui, né? Para ele não ficar com tanta vergonha, ele ia acostumando. O Lucas, ele não conheceu o meu avô, mas pela tradição oral, ele conhece de algumas coisas que o meu avô pensava, do que ele fez, como ele criou os filhos dele. Né? Algumas coisas porque eu mesmo observei e convivi com meu avô e aprendi deles. Outras coisas porque também recebi por tradição oral, porque a minha mãe me contou. E essa tradição oral também acontecia com o povo judeu, inclusive sobre a palavra de Deus. Eu vou colocar aqui alguns números, mas eu não quero que os irmãos levem em consideração o número em si, porque são informações retiradas da Bíblia anotada, que é uma Bíblia de estudo. Não sei se todos conhecem. Mas não quer dizer que esse número seja exato. É só para nós termos uma dimensão e entender que existia essa tradição oral e que ela também foi importante para que recebêssemos a palavra de Deus como nós temos hoje. Mas o que ele explica nos comentários da Bíblia é que a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 28, esse texto é aquele texto que Deus fala ao homem, olha, fecunde-se, né? Domine sobre os animais, né? Enfim. E aí ele dá aquelas ordens para o homem dominar sobre toda a natureza e os animais, para que ele tomasse em conta. Então ali já foi uma primeira ordem, né? Já foi transmitido oralmente para Adão, e não existia ainda o desenvolvimento da escrita. Então, se nós conhecemos, é porque, além da revelação de Deus, obviamente, houve também uma tradição oral. E ele data esse evento, e eu sei que há controvérsias, porque existem divergências sobre as crenças do período da criação, inclusive, de aproximadamente 4.200 anos de Cristo. Tá bom? E ali é datado a escrita, né, como desenvolvida, enfim, a partir de 1450 a.C. Então ele diz que houve aproximadamente 2.750 anos de história em que não tínhamos a escrita desenvolvida para que pudéssemos guardar a mensagem, enfim. Então, por esse longo tempo, ainda Deus conservou a sua mensagem. Mas, como eu disse, a questão do texto não é necessariamente essa, então é só para entendermos que houve um período em que a palavra de Deus era transmitida oralmente. Aqui a palavra Bíblia que nós temos, ela é derivada do grego, é uma palavra no plural, e o seu significado é livros, ou alguns dos seus significados também é biblioteca, coletânea, ou um conjunto de livros. Ela foi escrita em 3 idiomas, o hebraico, o aramaico e o grego, tá bom? Aí a Bíblia original, então nós temos aqui traduções, mas a Bíblia original foi escrita nessas 3 línguas. E o interessante é que a Bíblia foi escrita em épocas diferentes, por autores diferentes. Contam-se mais de 40 autores que viveram em lugares diferentes, em épocas diferentes, com culturas diferentes e com ensinamentos diferentes. Ela foi escrita em aproximadamente 1.600 anos, e mesmo com toda essa divergência de época, de local, de cultura, né, de conhecimento, nós temos que não há contradições na Bíblia. Claro que essa questão da inerrância nós vamos desenvolver na última semana do estudo, né, que é a parte
eu sei que é mais interessante para nós, mas de antemão já podemos entender ela como inspiração divina por essa questão, porque por toda essa dificuldade, pela quantidade de autores, pela diversidade da sua escrita, nós podemos chegar à conclusão de que ela não possui erros. Tá? Aqui, o nosso objetivo é falar sobre as variações de Bíblias, porque para nós aqui tem só uma Bíblia, então nós temos o nosso cano, etc. Mas quando se fala aí fora, nós sabemos que há variações. E eu gostaria de estudar com os irmãos 3 tipos de Bíblia. Então, os irmãos já devem ter pego o papel aqui e visto que hoje nós vamos falar sobre a Bíblia hebraica, tá bom? Mas na sequência nós vamos falar também sobre a Bíblia católica, a sua composição, e depois a Bíblia que nós utilizamos aí para encerrar o nosso estudo. Então a ideia é falar sobre esses 3 tipos de Bíblia, sobre a constituição do cano sagrado, sobre revelação, inspiração, iluminação, autoridade das Escrituras e inerrância das Escrituras. E assim nós concluiremos o nosso estudo nessas 4 semanas, se assim o Senhor permitir. Então a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, quando nós chamamos, ela é a composição dos livros que os evangélicos, ou protestantes, nós temos da chamada divisão que é o Antigo Testamento. Na verdade, os judeus, eles não usam esse termo de Bíblia, tá? Esse termo é um termo cristão nosso, a falarmos sobre a palavra de Deus. Eles chamam a Bíblia de Tanar, tá bom? Mas o que importa na prática é que o conteúdo é o mesmo. Eu vou chamar aqui o meu ajudante de palco, aqui o Lucas, como nós já tínhamos combinado, ou não, né? É que eu não vou conseguir fazer isso usando o microfone. Eu trouxe aqui a Taná, o meu, tá bom? Aí o Lucas vai abrir, para os irmãos terem uma ideia da dificuldade que é, porque ele é o contrário. Então, onde nós abrimos o livro que é o final, é onde começa o Gênesis. Então, ali eu começo. Então, já começa pela escrita, a dificuldade. A minha não é a original que eles usam por causa da minha limitação. Então, eu comprei uma que é em hebraico e português. Porque na faculdade a gente aprende apenas a introdução, tá bom, das línguas originais. Mas o Lucas, ele vai continuar aqui, conforme a gente tinha combinado, ele vai fazer mais um favor. Ele vai, pode entregar para Mary Jo, e aí eu vou pedir para os irmãos ir passando e dando uma olhadinha no Taná, não sei quantos já conhecem, tá bom? Mas aí vocês podem ir passando e dando uma olhadinha, mas continuem prestando atenção na aula, tá bom? Mas é essa a ideia. A Tanar, então, para nós, é o que nós chamamos aqui como o Antigo Testamento. Ponto. Ficou simples, tá? Com a sua divisão própria. Então, a Tanar, como estamos falando de Bíblia hebraica, vamos usar os termos deles, tá bom? Então, a Tanar, ela é dividida em 3. Ela tem 3 divisões. Uma que é a Torá, acredito que os irmãos já conhecem esse termo, um termo comum, ou lei, Neviim, profetas, e Ketuvim, escritos. Então, essa divisão é uma divisão que também para nós, acredito que não seja novidade, tá bom? Mas a Torá, a lei, é o que nós conhecemos na nossa língua, no português, como os 5 primeiros livros. Então lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós conhecemos essa parte da Bíblia como Pentateuco, isso daí. Vale um bombom, a B vai trazer para vocês semana que vem. Então nós conhecemos como Pentateuco. E o que muda na prática? O nome. Porque é exatamente igual nesse sentido. A ordem que os livros estão, etc. É a mesma composição que a Bíblia que o irmão tem aí e usa no dia a dia. Tá? Esse destaque é importante. Então o que para eles
Torá, para nós é o Pentateuco, tá bom? Para nós, essa palavra Pentateuco tem esse significado de 5 partes ou 5 seções, que se refere aos livros escritos por Moisés. Então, alguns chamam de Pentateucos, outros chamam de livros escritos por Moisés, que também não vai mudar nada. Agora, existe uma questão aqui importante sobre a autoria da Torá, que é essa primeira parte. Como eu disse aqui, alguns conhecem como os 5 primeiros livros de Moisés. Então, há uma ideia e já há uma tradição, tanto judaica como cristã, de adquirir, de entender que adquirir não tem nada a ver, né? Mas de entender que essa autoria desses 5 primeiros livros é de Moisés. E eu imagino que os irmãos também não tenham dúvida quanto a isso, que também entendem que esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Eu coloquei aqui um monte de referência que nos dá essa ideia, tá bom? Nós não vamos ler isso agora, porque a gente precisa tomar o nosso café, né? Senão, ou uma coisa ou outra. Mas só para termos esse pensamento. Os irmãos concordam que quem escreveu, então, esses 5 primeiros livros foi Moisés, né? Sim. Agora tem um texto aqui em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 7 e 8, que ele diz assim, ó: Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então, que esse texto aqui, ele está dizendo que Moisés, ele morreu com 120 anos, mas Moisés ainda tinha vigor. Entretanto, nós estamos atribuindo o livro de Deuteronômio a Moisés. E agora o irmão Alexandre está me olhando aqui com cara de ué. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu já vou impedir 3 pessoas de responderem aqui. Eu já olhei aqui, já sei que eles estão aqui doidos para responder, mas nesse momento eles estão proibidos de falar. Os pastores e o seminarista. Estão aqui todos olhando para mim, dando risadinha. Agora, como que nós vamos resolver aqui essa questão aqui? Alguém tem ideia de como resolver? Porque vamos perceber aqui, se nós atribuímos a Moisés, aí ele está dizendo aqui no texto que Moisés morreu com 120 anos. Será que o morto escreveu da morte dele? O que será que aconteceu? Os irmãos já pararam para pensar sobre isso? Alguém está levantando a mão, parece que vai querer responder. A B passou ali agora, falou que vai trazer um outro bombom para quem responder essa pergunta. Se for um jovem, um adolescente, ganha até 2, falou. Mas é um ponto realmente complicado disso. E por conta disso, existem pessoas, estudiosos, que defendem ideias diferentes, e alguns defendem, inclusive, que não foi Moisés quem escreveu o Pentateuco. Já tem muita dica, né? Já tem muita, mas mesmo assim o pessoal eu estou vendo, está meio receoso aqui, né? Mas vamos ajudar aqui um pouquinho, né? Eu coloquei muita coisa nesse papel, né? Coloquei muito material. Semana que vem eu vou deixar um pouquinho mais difícil essas questões aqui. Isso é bacana. Então nós vemos aqui, ó, que tem visões diferentes. Nós vemos aqui a tradição judaica. Nós vemos aqui a ideia de João Calvino, que fala sobre a possibilidade de outras pessoas terem escrito também. Eu quero usar um exemplo para isso ficar mais fácil, porque às vezes nós temos dificuldade de assimilar essas questões. Por exemplo, existe uma Bíblia de estudo e comentários bíblicos de nome Mateus Henry. Eu não sei se alguém conhece. Se não, Mateus Henry é um teólogo presbiteriano. Então ele tem Bíblias de estudo, como, por exemplo, eles também têm a de Genebra, que é uma mais conhecida, e tem também comentários bíblicos. Só o que aconteceu com Mateus Henry? Ele morreu antes de concluir as suas obras. Mas as obras está lá datado e está com o nome dele. Mas não foi ele que concluiu as obras. Então, assim, houve digamos que, uma união entre teólogos que concluíram esse trabalho
porque ele já estava 90%, 95% pronto. E, de maneira semelhante, é o que pode ter acontecido também aqui no caso de Moisés. Porque quando nós pegamos o capítulo de Deuteronômio, o capítulo 34, se nós observarmos, é o último capítulo. Não tem mais. Acabou o Pentateuco ali. E ele fala exatamente da morte de Moisés. Então, assim, existe uma grande possibilidade, essa possibilidade não é remota, ele ter sido escrito por alguém que estão falando aqui, já estão, não vai mais valer bombom, porque o pessoal já está abrindo a boca aqui para falar. E é o Lucas que falou, então o Lucas pode, né? O Lucas pode. Mas assim, o que acontece? A possibilidade, a melhor possibilidade, e a que eu creio também, é que quem tenha escrito esse capítulo 34 de Deuteronômio, seja o próprio Josué. Porque na sequência o próximo livro é dele. Quem que sucedeu Moisés? Foi Josué. Mas existem, inclusive, teólogos, como Flávio Josefo, né? Que na verdade é um estudioso judeu, que acredita que o próprio Moisés escreveu esse capítulo. E Moisés morreu com 120 anos. Para Deus é impossível? Não. Ele pode ter revelado para Moisés e pedido para Moisés escrever? Pode. Não é possível. Mas eu acho um pouco cruel, né? Não gosto muito dessa ideia. Eu continuo e prefiro entender que quem continuou e escreveu esse capítulo foi Josué. Tá bom? Mas existem também aqueles que defendem sobre essa possibilidade. Então, assim, se fosse aqui no Getsemane, teria um irmão que no fundo ia... se aqui fosse no Getsemane, tá bom? Na igreja lá, onde eu vi, tinha um irmão no fundo da igreja, que ele ia levantar a mão, depois que eu explicasse tudo isso, ia falar: tá, pastor, já que você não fechou, não disse com certeza que foi Josué ou que não foi, por que eu preciso saber disso? Sabe por quê, irmãos, você precisa saber disso? Porque tem pessoas que estudam essas coisas para falar que a Bíblia entra em contradição e para te pegar. E se você não parar para pensar nisso, se ele te abordar e te perguntar, você não vai saber responder, porque você nem vai pensar que estava escrito isso. A gente não parou para imaginar isso. Entre outros pontos, nós vemos as escrituras sagradas, né? A cura do cego. Aí você vê no evangelho tem um cego. Você vê no outro evangelho tem 2 cegos. Então, tem alguns detalhes que é importante nós sabermos que eles existem, mesmo que eu não tenha uma resposta absoluta e fechada pelos eruditos, eu preciso saber que existem essas coisas. Então, para nós é importante sabermos desses detalhes, porque não estava na minha turma, mas, por exemplo, na turma anterior do pastor Rogério, do curso de teologia, tinha uma pessoa que fazia o curso na faculdade batista, e ele era ateu. Ele fazia o curso. Para que ele fez o curso? Para nos refutar, com certeza. Para conhecer a nossa crença e procurar pontos de fragilidades. Então, se nós não estivermos preparados, não conhecemos que existe essa realidade, nós não teremos condição de dar uma explicação a essa. Existe tal e tal possibilidade. No meu caso, eu creio. Porque se você faz isso, se você demonstra o conhecimento, você já desmonta o argumento deles. Ele fala: poxa, ele não tem uma resposta conclusiva, mas ele tem o conhecimento sobre essa realidade. Então, irmãos, eu acho isso de importante relevância para a nossa vida cristã e para a defesa da nossa fé. Sabemos desses detalhes. Então aqui, o objetivo não é o quê? Fechar e falar: temos que crer dessa maneira. O irmão pode crer diferente de mim, esse ponto. Isso não muda nada. O que nós precisamos saber e ter o conhecimento é que existem essas questões que são controvérsias e fazem parte. E aqui eu dei um outro bom argumento. Existem álbuns de artistas, né, cantores, que não foram concluídos porque eles morreram e foram lançados depois da morte. E atribuído a quem? Aquele artista. Não é assim que funcionam as coisas? Da mesma forma aqui, nós podemos crer que também ocorreu. Então o quê? Quanto à autoria, só coloquei a autoria aqui na Torá, porque na Torá nós temos essa dificuldade. Nós atribuímos a Jesus,
E por quê? Além de todos esses textos que tem aqui, tá bom? Eu só quero citar um para os irmãos, para mostrar a minha convicção de que foi Moisés que escreveu a Torá. Que é em Lucas 24, 27. Eu não sei se os irmãos se recordam dessa passagem, mas é quando Jesus está andando com os 2 discípulos no caminho de Emaús. E aí o Lucas escreve nesse texto que assim, a começar por Moisés, passando por todos os profetas, relata o que nele se encontrou em toda a Escritura. Então os discípulos eles estavam tristes porque o Messias tinha morrido. E aí ele encontra aqueles 2 e o pessoal estava pensando que Jesus era um estrangeiro. Mas você não está sabendo o que aconteceu? Teve um mestre assim, assim, assim. E aí o próprio Jesus começa a explicar a partir de Moisés, ou seja, ele inicia a Bíblia Sagrada por Moisés, passando por todos os profetas, que é a Tanar, para eles, né, que é o Antigo Testamento, o que nas Escrituras se falava do Messias, do seu sofrimento, da sua morte. Então, ele anuncia Jesus já por Moisés. Então, o próprio Jesus entende que foi Moisés que escreveu a Torá. Não sou eu aqui que vou dizer diferente, tá bom? Então, eu não tenho dúvida de que quem escreveu a Torá foi Moisés, mas creio que o mais provável é que pelo menos o capítulo 34 de Deuteronômio tenha sido escrito por Josué. Ok? Podemos seguir então? Então vamos lá. Neviim, ou profetas. Essa é a divisão que para nós é uma divisão um pouquinho mais complexa. Agora começa a ficar um pouco diferente do que os livros que nós temos na nossa Bíblia. E nós podemos observar que existe aquela divisão entre profetas anteriores e profetas posteriores. Tá bom? Vamos valer da mesma regra aqui. Não valem 3. Algum lembra por que profetas anteriores e profetas posteriores? Será que era antes do dilúvio? Depois da Segunda Guerra Mundial, né? O que alguém lembra, tem ideia? Quer arriscar? A B não está aí, mas ela falou que vai trazer um bombom também para quem receber. Ela deve estar lá embaixo. Está gravando aqui, tem que cumprir, né? Tem muita gente resmungando, mas ainda com medo de responder. Profetas maiores e menores é um outro estudo, irmão. Não tenta me enrolar, não. Aqui, ó, é anteriores e posteriores. Mas já entendemos, né? Quando for profetas maiores e menores, é importante já saber por que aquele profeta é maior, entendeu? Já fica essa dica aí para ajudar. Posso responder então? Profetas anteriores é aqueles que é considerados antes do exílio babilônico. E profetas posteriores, posterior ao exílio babilônico. Tá bom? Bacana? Então, ele divide aqui em 4 profetas, anteriores e posteriores. E aqui que vem as particularidades. Por exemplo, profetas anteriores está bem diferente do nosso. Josué, Juízes e Samuel. Só que o livro de Samuel e o livro de Reis, que eles colocam aqui também dentro dos profetas, para nós são 2 livros. Então tem 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Na Tanar é um livro só. Se fosse na nossa Bíblia, já seriam 6 e não 4. Tá certo? Tranquilo? Agora, eu pensei em uma outra coisa. Eu estou olhando aqui. De repente, pode valer até um outro bombom aqui. Estou olhando aqui, Josué, Samuel. Quem será que escreveu o livro de Juízes, né? Para nós é livros históricos. Só que assim, irmã, eu não queria entrar nesse mérito agora, porque no 3º estudo nós vamos falar sobre a nossa Bíblia. E aí na nossa Bíblia eu vou explicar sobre os livros históricos, eu vou falar sobre os profetas maiores e os profetas menores, entendeu? Porque aí é na nossa concepção e na nossa composição de Bíblia. Tá bom? Então, a irmã guarda essa questão para a gente comentar na 3ª aula, tá bom? Então assim, irmãos, eu vou falar aqui porque se nós procurarmos aqui Juízes, por exemplo, ele vai dizer que Juízes, ele não tem um autor
determinado, ele é desconhecido. Se você pegar em comentários bíblicos, se você fizer cursos, se você olhar em Bíblias de estudo, ele vai dizer que é um autor desconhecido. Da mesma forma que Hebreus. Hebreus também a gente não atribui a ninguém. Mas assim, se tivermos que atribuir o livro de Hebreus a alguém, nós vamos atribuir a quem? A Paulo, certo? Então, em Juízes também, é desconhecido. Mas se tivermos que atribuir, vamos atribuir a... Tá difícil, né? Mas tá bom, eu vou ajudar os irmãos. Samuel, tá bom? Se fosse para atribuirmos. Tá? Mas então, o que é importante nós entendermos aqui? Que essa divisão é diferente da nossa. Por isso que a irmã fez a pergunta, e nós vamos estudar essa questão lá quando formos estudarmos a nossa Bíblia, a Bíblia que nós usamos. Tá bom? E aí, quando tem esses profetas posteriores, nós temos aqui Isaías, Jeremias, Ezequiel, e temos o livro dos 12. Então aqui, Isaías, Jeremias, nós vemos parte do livro que está antes e pós-exílio. Até porque o livro de Isaías, ele é dividido aí em 3 partes. Então, irmãos, nos profetas posteriores, o que é bem diferente aqui, que chama a atenção na Bíblia que nós usamos, é o livro dos 12. É um livro só para aqueles que nós chamamos, viu, irmão, de profetas menores. Então, dentro desse livro de 12, está aqui Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Exatamente esses daí. Isso já é uma dica para a próxima pergunta, né? Para a pergunta quando formos estudar a nossa Bíblia. Então, ele tem essa divisão. Apesar do conteúdo do livro ser o mesmo, os profetas menores é um livro só na divisão, na Bíblia hebraica. Tá bom? Então, essa revelação do cânon hebraico, nós sempre temos que levar em consideração. 1 e 2 Samuel, o mesmo livro. 1 e 2 Reis, o mesmo livro. A Crônicas vai acontecer a mesma coisa. Então, na prática, nós vamos perceber que eles sempre terão uma quantidade menor de livros que nós temos, apesar de terem o mesmo conteúdo. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Ketuvins, ou escritos. Essa é a terceira porção, é a terceira parte da Bíblia hebraica. Ela possui 12 livros, são livros também bem conhecidos nossos: Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cânticos do Cânticos, Eclesiastes, Lamentação. Tem livro aí que tem gente que nem sabia que existia, mas está aí na Bíblia. Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Para nós é 1ª e 2ª, entra na mesma questão e na mesma disposição aqui. Destacamos que essa Bíblia e essa composição da Bíblia hebraica está baseada na Septuaginta, tá bom? Mas existem outras possibilidades de outras divisões da Bíblia hebraica, mas nós vamos usar sempre a mais conhecida, tá bom? É o que mais fácil nós temos contato e compreendemos sobre essa Bíblia e essa questão aí do Novo Testamento hebraico ou judeu. Existe uma outra questão aqui também sobre as religiões na época de Jesus, que tinham bastante destaque, que eram os saduceus e os fariseus. Então eles tinham crenças diferentes. Se eu não me engano, os saduceus só creem na Torá, que são os livros de Moisés, como palavra de Deus, tá bom? Mas via de regra, no judaísmo, são essas as informações, são esses os livros, que são exatamente a composição de cânon que nós temos do Antigo diferente, mas numa disposição e divisão um pouquinho diferente do que nós temos na nossa Bíblia protestante ou evangélica. Então aqui nós concluímos aqui a nossa aula de hoje. A proposta de reflexão, eu coloquei 2 perguntas e eu vou explicar aqui para que a gente consiga desenvolver exatamente o assunto como é proposto. A primeira é sobre a importância do Antigo Testamento, e aí aqui a gente não precisa levar em consideração essa divisão hebraica ou não. Para nós temos o Antigo Testamento que está dentro desse Tanar, né, que é esse Tanar para o judeu que nós temos hoje.
tá? Qual que é a nossa reflexão hoje? É sobre a importância do Antigo Testamento para o cristianismo. E aí isso requer de nós algumas reflexões, porque obviamente tem coisas que na prática nós vamos aplicar, outras coisas vão servir para conhecimento, e aí nós vamos fazer essa reflexão, porque a segunda pergunta ela diz, ela vai também nessa linha, porque como podemos fazer para não tornarmos uma igreja judaizantes? O que são igrejas judaizantes? São igrejas que nós vemos aqui hoje, é bem comum encontrarmos. É a igreja com réplica do templo de Salomão, né? Que o camarada tem que usar kippá, que ele precisa comprar as areias do mar, né? Morto, do não sei da onde, a vassoura de não sei quem, né? Então, enfim, tem que comprar mezuzá para deixar em casa. Então, nós vemos que tem esses pensamentos em algumas igrejas. E aí a nossa segunda pergunta refletimos sobre os cuidados que nós temos que ter para não retrocedermos e tornarmos uma igreja judaizante, que Paulo não queria que os crentes se circuncidassem, os gentios, né? E ele explica em Colossenses que o sábado era apenas sombra das coisas do passado. Então, por conta de alguns ensinamentos, nós entendemos que algumas práticas judaicas não fazem sentido para o cristianismo. Mas, infelizmente, existem igrejas judaizantes. E aí nós vamos refletir sobre esses cuidados para não nos tornarmos uma igreja com essa prática. Tudo bem? Gostaram? Podemos continuar então na semana que vem? Que Deus nos abençoe.